E aí você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao canal Santi TV. Meus amigos, neste vídeo aqui eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o que aconteceu lá no Pernambuco, meus amigos. O Ministério Público resolveu agir depois de algumas denúncias de um evento aí, meus amigos, que alguns alunos fizeram sobre um intervalo bíblico, meus amigos. Alguns alunos ali no momento do intervalo, né, eles se unem, se juntam para ler a Bíblia, né, ler a Bíblia, para cantar alguns louvores, para rezar, para orar, tudo tranquilo, tudo de boa. E algumas pessoas denunciaram, e o Ministério Público resolveu agir, e agora vai entrar em debate para ver se é permitido ou não o tal intervalo bíblico, meus amigos. Pois é. Que situação, não é mesmo? Então eu já vou pedindo para você ficar aqui comigo até o final deste vídeo para a gente trocar uma ideia sobre este assunto, beleza? Então é isso, né, meus amigos? O Ministério Público, depois de algumas denúncias, resolveu agir. O Ministério Público. Vai ter uma grande investigação e depois vai ter um debate ali sobre os tais, né? Sobre os tais intervalos bíblicos, meus amigos. Onde alguns alunos ali, algumas pessoas se unem para poder rezar, para poder orar, ler a Bíblia, cantar alguns louvores e tá tudo bem, tá tudo certo, cada um na sua liberdade religiosa. Só que o que me intriga é o seguinte, meus amigos. Por que, preste atenção na pergunta, por que é sempre com a religião cristã? Por que é sempre com a religião cristã? Eu falo para vocês, eu lanço um desafio aqui. Lanço um desafio. Eu quero ver eles fazerem isso, se for uma religião, por exemplo, do candomblé, né, da Umbanda. Quero ver eles fazerem isso, se fosse uma religião. Não, eles vão falar que é preconceito. Não, porque vocês estão preconceito com a religião do candomblé, com a religião ubandista e que etc e tal. Se fosse uma outra religião, né, de matriz africana, por exemplo, eu duvido que o Ministério Público ia fazer alguma coisa. Eu duvido e muito. E assim, meus queridos, para pensar numa coisa. Essas pessoas que denunciaram, que fizeram as denúncias, presta atenção. O que se passa na cabeça de uma pessoa de ir lá e denunciar? Não vou nem colocar a questão da liberdade religiosa, não vou nem colocar essa questão aqui, porque sempre tem um sequelado da vida para falar o Estado é laico, o Estado é laico, malacóide hebraico, o Estado é laico. Sempre tem um otário para falar isso, mas eles ainda não entenderam que por mais que o Estado seja laico, as pessoas não são laicas. Elas têm a sua liberdade religiosa, elas têm a sua liberdade de, né, de ir e vir, sobre liberdade religiosa e etc e tal. E eu pergunto, cara, o que se passa na cabeça de uma pessoa para fazer tal denúncia, sendo que as pessoas não estão fazendo mal a ninguém? Elas só se reuniram ali, né, para ler alguma passagem da Bíblia, né, ler algum trecho, rezar, orar, fizeram apenas um momento de oração. E o que se passa na cabeça de uma pessoa de ir lá e fazer uma denúncia de pessoas que não estão fazendo absolutamente nada de ruim? Essa é uma das perguntas que, sinceramente, eu fico me perguntando, eu fico fazendo essa pergunta. O que se passa na cabeça de uma pessoa que vai lá e denuncia uma coisa tão simples, cara, tão tranquila, tão de boa, tão normal, tipo, normal no sentido de simplicidade, normal no sentido de não fazer mal a ninguém, cara. Ninguém tá ali fazendo, sei lá, um ritual de magia negra, algo pesado para poder atingir ninguém. Tá, cara, não tá fazendo nada disso. E algumas pessoas foram lá, denunciaram para o Ministério Público e agora eles vão investigar para poder debater se ainda continua tendo, né, se vai ser permitido ou não os intervalos bíblicos, as pessoas se reunirem para rezar. Meu Deus do céu. A que ponto a gente está chegando, meus amigos? A que ponto? Daqui a pouco você não vai ter a liberdade de exercer a sua liberdade religiosa. Daqui a pouco você não vai poder mais andar com, sei lá, com um cordão na rua. Ou, sei lá, com uma camisa. Tipo, assim, cara, as coisas estão ficando muito complicadas. Porque eu fico me perguntando, cara, uma coisa tão tranquila, tão de boa, algumas pessoas ali reunidas e tal. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, né, porque também não tem como ficar passando pano pra esse tipo de coisa. Uma coisa é, eu sou contra aquela barulhada, aquela gritaria toda, aquela coisa de barulhada, gritaria, eu sou muito contra isso, né. Você tá lá, sei lá, num lugar, né, por exemplo, sei lá, dentro de alguma casa, alguma coisa, fazendo muito barulho. Ó, passou a lei do silêncio, aí, pô, a gente tem que ter respeito também pelas outras pessoas que estão à nossa volta, né. Mas sei lá, cara, tu tá em praça pública, as pessoas estão ali reunidas ali, rezando, orando. Cara, se você não quer saber, passa, vai, segue seu caminho. Tu tá numa escola, as pessoas estão ali rezando, orando. Cara, passa, segue seu caminho. Cada um com seu cada um, tranquilo.
Mas aí eu faço a pergunta, cara, se fosse com uma religião de matriz africana, se fosse com uma religião, por exemplo, o candomblé, uma umbanda, será que o Ministério Público também ia fazer a mesma coisa? Sinceramente, meus amigos, eu duvido e muito que o Ministério Público iria fazer alguma coisa. Iria fazer alguma coisa, eu duvido e muito. Duvido e muito. E cara, bora lá. Recentemente nós tivemos aí uma situação que eu vou lembrar pra vocês aqui. Tem até vídeo no canal, depois você dá uma conferida lá. Vou lembrar aqui pra vocês. Nós tivemos uma situação bem desagradável. Só de lembrar, meu Deus do céu, só de lembrar já me dá... Ai, me dá náusea. Respira fundo, respira. Eu sei que isso aí também, se você ficou sabendo, se você viu, te deu náusea também, mas respira fundo. A gente ficou sabendo daquela moço, a Tertuliana, nosso Pokémonzinho, nosso Pokémon. Tertuliana, eu escolho você. Pum, nosso Pokémonzinho. Com o ataque do orgulhoso, ataque do orgulhoso. Ela foi lá, né? Seminário, palestra, sei lá, mano. Ela foi lá, levantou... Puta, velho, tem que lembrar dessa história, mas tem que lembrar porque a gente tem que mostrar a hipocrisia da galera. Ela foi lá, colocou o orgulhoso pra jogo e começou a dançar e rebolar e mexer e pai, todo mundo batendo palma, igual uns idiota, mano. Igual uns idiota. Aí tu vê, sei lá, meia dúzia, 10 cabeças, 10 crianças, 10 jovens ali rezando, orando e vira caso de Ministério Público. E aí a gente tem que ver deles, sei lá, mano. Tem que ver uma pessoa, né, que ainda ela veio nas redes sociais, a Tertuliana, né, o nosso Pokémonzinho, a Tertuliana, ainda veio nas redes sociais dizer que, nossa, esse povo retrógrado, esse povo antiquado, que não sei o que, contra isso que eu luto, esse povo antiquado, blá, blá, blá. E ainda teve a audácia de dizer que ela ainda vai ser a ministra da cultura do país. Ai, ela ainda teve a audácia de dizer que ela ainda vai ser a ministra da cultura aqui do nosso país. Cultura, educação? Agora não lembro se ela falou cultura, educação, mas enfim, ela falou que vai ser ministra de alguma coisa do Brasil. É tão irrelevante que eu nem quero lembrar essa porcaria. Aí, meus amigos, eu tenho que parar pra ver um negócio desse e o Ministério Público vai fazer o quê? Nossos governantes vão fazer o quê? A galera que cuida aí da nossa educação do nosso país vai fazer o quê? E aí? A pergunta que fica é essa. Eles vão fazer o quê? Porque de um lado uma galera lendo Bíblia, né? Lendo uma Bíblia, lendo ali um versículo, uma passagem, cantando louvores. Para eles é algo absurdo. Não, nós temos que investigar. Não vamos debater isso aqui se ainda pode ou não pode. Vamos investigar. Para eles isso é um absurdo. Tem que investigar. Não, tem que investigar. Não pode ser. Mas uma pessoa que subiu na mesa, colocou o orgulhoso para fora e ainda tem a audácia de dizer, nossa, a minha metodologia é educando com o orgulhoso. Nossa, vocês têm que entender que o orgulhoso tem muita coisa a ensinar. 2 pesos, 2 medidas, meus amigos. A verdade é essa, 2 pesos, 2 medidas. De um lado nós temos uma galera que foi lá, leu a Bíblia, né, tava lendo a Bíblia, cantando louvores, etc, não incomodando ninguém, cada um do seu lado, quem quiser participar, participe, etc e tal. E de um outro temos uma pessoa, né, um diploma, que foi para uma faculdade, né, para dançar e mostrar a rabeta, para mostrar a rabeta. E assim, meus queridos, é uma situação muito complicada, é uma situação muito louca, porque você vê nitidamente que daqui a pouco a gente não vai ter liberdade para mais nada. A gente não tem mais liberdade para mais nada. Eu te pergunto aqui, como é que tá a sua liberdade na sua cidade? Você está conseguindo sair da sua casa tranquilo ou você sai todo dia com medo de algum assaltante, de algum bandido? Você tem total liberdade para sair da sua casa? Você tem? Ou você tem aquele medo de, nossa... Aqui no Rio de Janeiro é clássico, o famoso 2 caras numa moto. Aqui é clássico. Todo dia a gente sai aí e pensa, caramba, 2 caras... A gente vê uma moto chegando, a gente já primeiro vê se tem 2 caras. Se tiver 2 caras, o negócio já fica pesado. Aí a gente pensa, cara, a gente não vai ter liberdade nem pra andar mais nas ruas do nosso país, é sério? A gente não vai ter liberdade? Aí daqui a pouco a gente vai perder também a liberdade religiosa, é sério? Que a gente não vai poder nem, né, ler a Bíblia mais, né, debater, conversar, trocar uma ideia, né, partilhar. Não vai nem poder fazer isso mais? E é sério, meus amigos. A gente vê essa situação e pensa, cara,
quando a gente chega num ponto em que pessoas pacíficas mexem tanto numa situação do que uma pessoa mostrando a nádega, vamos falar devagar aqui pro YouTube não cortar a gente, que você sabe, o YouTube também é meio sensível. Se uma pessoa pacífica, se algumas pessoas pacíficas que estão somente cantando, rezando, cantando, rezando, lendo a Bíblia, se pessoas pacíficas são alvos de investigações, são mais pesadas do que uma pessoa que começa a mostrar o brioco, com certeza tem algo de errado nesse país. E eu falo para você, errado, muitas das vezes, não é somente na questão política, mas na questão da ética, da moral, dos valores e dos princípios. E se você continuar votando em pessoas que não têm princípios, que não têm moral, que não têm ética, o nosso país vai continuar da mesma forma. Você vendendo seu voto por causa de R$50, R$100, vai continuar essa porcaria toda. Aí eu vejo lá em El Salvador, o camarada lá zerando, o líder dele zerando, quase que zerando a criminalidade lá. E aqui a mesma palhaçada de sempre. A Argentina agora tá para fechar um acordo com El Salvador para tentar diminuir também já a questão da criminalidade. E aqui no nosso país, a gente está discutindo o quê? O que a gente está discutindo no nosso país? Absolutamente nada. A gente está aqui apenas observando o Ministério Público, decidindo para ver se continua com o intervalo bíblico nas escolas. Para ver se é permitido as pessoas rezarem, para ver se é permitido as pessoas lerem a Bíblia nas escolas. Enquanto a gente tem uma pessoa, rebolando em cima de uma mesa mostrando o brioco. Meus amigos, complicado essa situação, complicado demais. E eu digo uma coisa para vocês, não se calem diante dessa situação, não fiquem calados, não fica calado não, porque eles, como diz a Tertuliana, esse povo antiquado, não sei o que, eles vão querer inverter toda a situação. Vão querer transformar você no errado e eles no certo. A estratégia deles é essa, porque tem uma frase aí, pesquise no Google para você ver quem que diz essa frase. Fale uma mentira 1000 vezes até que ela se torne verdade. Fale uma mentira 1000 vezes até que ela se torne verdade. E o lema deles é esse. Então eles vão querer colocar você como errado e eles como você. E não aceite isso. Não aceite isso. Você que tem bom senso, você que tem caráter, que tem índole. Não aceite esse tipo de coisa. Por quê? A partir do momento que a gente começa a perseguir pessoas pacíficas, que não tem nada a ver, que estão ali apenas lendo o livro, o que mais será perseguido nesse país? Um país onde vê mais problemas em pessoas que estão lendo uma Bíblia, cantando e rezando, e não vê problema em uma pessoa dentro de uma faculdade, rebolando de 4, mostrando ligume. Sinceramente, meus amigos, é uma situação que dá pena. É uma situação que eu penso assim, esse país talvez não tenha jeito. Bom pessoal, vamos ficando por aqui com mais um vídeo. E se você gostou desse vídeo, eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, para eu saber qual é a sua opinião, beleza? Mas e você? Você é novo por aqui? Tá chegando agora aqui no canal? Então já se inscreve no canal. E não se esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante e me ajuda bastante, beleza? E também ativa o sininho para as novas notificações do canal, para quando tiver um vídeo novo, você já ser avisado que tem conteúdo novo aqui no canal Santi TV. Para você que está até agora aqui comigo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui, e para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal, e até o próximo vídeo. Até mais!